William Spicer se tornou adventista do sétimo dia aos 14 anos, depois de participar de reuniões de reavivamento e ler o Grande Conflito. Quando tinha apenas 16 anos, ele teve que abandonar a escola para cuidar de seu pai que havia sofrido um derrame. Spicer precisava de um emprego e foi trabalhar no sanatório Battle Creek. O jovem William trabalhava o dia todo e fazia cursos de secretariado à noite. Aos 22 anos se mudou para a Inglaterra quando o ex-presidente da conferência Stephen Haskell lhe ofereceu um emprego. Haskell era um missionário na Inglaterra, mas curiosamente a Inglaterra estava enviando forças navais, comerciantes, cientistas e outros para os confins da África e da Índia. Em todo o mundo as colônias ocidentais estavam se espalhando. Os países poderosos eram motivados pelos ganhos econômicos, políticos, pelas crenças etnocêntricas e pela aventura da exploração. A motivação para colonizar terras distantes se confundiu até mesmo com a religião. E embora as razões para as missões terem sido distorcidas por alguns, o colonialismo ajudou missionários honestos a se aproximarem das pessoas através do amor. Neste ponto, as missões adventistas do sétimo dia eram como um trampolim na borda de um precipício. Tinham muito potencial, prontas para deslanchar a qualquer minuto, como uma criança aprendendo a andar, como um punhado de pó de licopódio ao lado de uma vela, à espera de ser agitado, preparadas para inflamar. E William Spicer foi a brisa que necessitava. O vento começou a soprar para Spicer em 1892, quando foi nomeado secretário do recém-criado Conselho das Missões Estrangeiras. Apenas um ano depois, o primeiro-ministro africano doou 12 mil acres de terras à Igreja Adventista. Isso permitiu a Spicer estabelecer a missão Soluce no Zimbábue, a primeira de centenas de missões africanas. Em 1898, Spicer recebeu duas notificações. A primeira, uma solicitação de um missionário para a África e a segunda para a Índia. Depois de muita oração, Spicer aceitou o chamado para a Índia. Ele se tornou missionário e editor do primeiro periódico americano na Índia, o Oriental Watchman. Mas Spicer não irrompeu como um vendaval até seu retorno aos Estados Unidos, alguns anos mais tarde. Ele seria secretário da Conferência Geral durante a presidência de A.D. Daniels. Depois, Daniels lhe devolveria o favor quando Spicer se tornou presidente. Os dois lideraram a igreja nos primeiros 30 anos do século XX e fizeram pelas missões adventistas o que Henry Ford fez pela indústria automobilística. Ford viu em uma fábrica trabalhadores parados enquanto o produto chegava até eles. Por que não fazer o mesmo com os automóveis? E assim foi criada a linha de montagem industrial, infraestrutura, trabalho de base. E por volta da virada do século se tornou claro que o estilo de governo da igreja de cima para baixo estava falhando. Era apropriado para uma pequena igreja local, mas deixou de ser eficaz quando a igreja se expandiu para outros continentes. A.D. Daniels sugeriu que as conferências sindicais entregassem a responsabilidade a pessoas locais, familiarizados com as necessidades de cada região. Durante o reinado do imperialismo ocidental, líderes como Ted Roosevelt fizeram a diplomacia dos navios de guerra. Em meio a um conflito não violento, a frota naval de um país aparecia no litoral do outro. Esta exibição de força era geralmente suficiente para resolver o problema. Essa mentalidade infectou também as missões estrangeiras, e Spicer percebeu isso. Ele levantou a questão do nacionalismo americano dizendo: não ajuda a ninguém transferir o sentimento de patriotismo norte-americano para as missões. Muitos missionários têm erguido uma barreira entre eles e as pessoas que não sejam norte-americanas. William Spicer escreveu pelo menos 8 livros e nunca teve um carro. Ele também não comprava nada que não pudesse pagar em dinheiro. Nosso colégio adventista na Índia recebeu seu nome. Antes de Spicer, em 1880, a igreja tinha 8 missões no exterior. Em 1890, ainda 8. Por volta de 1900, haviam 42. Depois, 87, 153. E em 1930, 270 missões em mais de 50 países. O que significava 3 missionários adventistas estrangeiros para cada um trabalhando nos Estados Unidos. Spicer agitou o ar e o pó de licopódio explodiu em chamas. Os adventistas estavam se tornando tão numerosos como as estrelas. Quando eu digo navio a vapor, você provavelmente pensa no Titanic, em uma terrível tragédia ou em um longo filme.
De qualquer forma, os passageiros dizem que a única coisa pior do que nadar para salvar suas vidas de um navio afundando é ter que sobreviver a bordo. Na véspera de Natal de 1901, Jacob Nelson Anderson levou os 3 primeiros missionários adventistas comissionados para a China. Com seu filho de 4 anos, Stanley, eles deixaram sua casa em Wisconsin e viajaram de trem para São Francisco. De lá embarcaram em um navio a vapor para Hong Kong. Isso aconteceu 10 anos antes de qualquer pessoa ousar afirmar que o navio a vapor era infundável. Naquele momento, todas as pessoas se lembravam de tragédias como a do navio Independence, que bateu em um recife na costa norte da Califórnia, perdendo 150 pessoas. Se nossos missionários viajavam de terceira classe, eram amontoados como gado junto com a carga. Quando a miserável comida era distribuída em enormes panelas, os mais fortes empurravam os outros. Dormiam entre 200 e 400 pessoas no mesmo espaço. A privacidade era impossível, os banheiros muitas vezes eram sinônimo de panelas, as condições eram insalubres e muitas vezes levavam à morte. Você compreende? Só o fato de estarem em um navio a vapor poderia matá-los. Bater em um iceberg era só mais um problema. E a viagem durava no mínimo 3 semanas. Após a chegada, o acompanhante de Anderson não pôde receber a equipe missionária. Abandonados e exaustos, logo perceberam outro desafio: a comunicação. O mandarim não usa o alfabeto ocidental, mas caracteres únicos para cada palavra. Sua gramática não vem de tempos verbais, mas a partir de inflexões tonais. Esperando com as bagagens nas mãos, os nossos missionários possivelmente se sentiram como os astronautas pisando em Marte. Eles acreditavam que o trabalho era importante o suficiente para correr o risco. O diário de Anderson lhe apresenta como um homem com um grande coração em relação àquele povo. Ele e os outros estavam comprometidos. A primeira tarefa era aprender a língua. Demorou 2 anos. A próxima tarefa era ir de Hong Kong para a China continental. Isso só foi possível por causa dos esforços tanto oficiais como não oficiais. Anderson se relacionou com seus vizinhos, fez compras e compartilhou sua fé. E no Dia dos Namorados de 1903, ele batizou 6 chineses convertidos ao Adventismo. E assim que a igreja começou na China, com 6 pessoas. As apelações de Anderson à Conferência Geral lhe proporcionaram 4 médicos e 2 enfermeiras, o início do trabalho médico-missionário na China. A sede da igreja chinesa também foi estabelecida. A cunhada de Anderson criou a primeira escola adventista, e o irmão mais novo de Anderson estava tão inspirado que realizou a viagem para se unir aos esforços. Na primavera de 1906, Anderson passou a liderança para Ngai Pitkei, ordenando-o como o primeiro pastor chinês da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta ação abriu as portas para que dezenas de outros membros da Igreja Chinesa se unissem e espalhassem as boas novas. Hoje, na China, há mais de 400 mil adventistas e 4.571 congregações.